Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu agradeço pela noite, pelas estrelas. Tem uma estrela lá longe, assim, deixa eu tirar um pouquinho a luz aqui. Lá longe, não sei se vocês conseguem ver. Agradecer a Deus por ter nos propiciado a noite, que é importante para nós como seres corpóreos. Nós precisamos dormir, né, para refazer as energias. A gente precisa disso para conseguir superar, né? A gente precisa se alimentar, precisa, como a gente já estudou, cuidar do nosso próprio corpo, né? E agradecer a Deus pela noite, pelas belezas naturais, pelas estrelas. Vamos falar hoje sobre o livre-arbítrio, né? O homem tem livre-arbítrio, né, dos seus atos? A resposta é que sim, visto que ele tem a faculdade de pensar. Se ele pode pensar, então ele pode decidir pelos seus atos. Então isso já é intrínseco na próxima pergunta, que fala: o homem tem livre-arbítrio desde o seu nascimento? A resposta é que há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. Nos primeiros tempos de vida, a liberdade é quase nula, né? A gente está mais ligado aos instintos, por quê? Porque a gente não tem ainda pleno domínio da razão, do pensamento. Então a gente está mais ligado aos instintos, né? O organismo não exerce influência sobre os atos da vida? Se ele exerce influência, não fazem prejuízo, né, do livre-arbítrio? Essa questão é muito importante, porque, vamos responder primeiro. O espírito certamente é influenciado pela matéria, que o pode entravar suas manifestações. E logo à frente diz: mas se ele é um homicida, né, não pode culpar os órgãos. Aí fala de distinção entre a faculdade intelectual e a faculdade moral. Por que eu digo que essa questão é importante? Porque ainda há um tabu na nossa sociedade, que muitas vezes as pessoas, às vezes espiritualistas, acreditam que tudo é espiritual e que você pode resolver, né? Ah, não, você não precisa ir no médico, ou doenças psicológicas ou psiquiátricas, não sei como chamam, né? Às vezes você pensa, o hormônio daquela pessoa, vou dar um exemplo, uma pessoa que está com depressão, aquela pessoa, ela está passando por um momento, mas aquilo às vezes passa do pensamento e começa a entrar no corpo da gente e desregular os hormônios, né, do corpo, e isso influencia. Então não dá pra gente negar que o corpo tem influência sobre os nossos atos. Você vai pensar, não, alguém pode falar, não, mas o espírito ele tem que dominar a matéria. Claro, com certeza, ninguém está falando o contrário, como o próprio livro dos espíritos fala, né? O homicida ele não pode usar esse argumento, não, mas é que eu tenho geneticamente, né, o gene de crime. Não pode usar, mas não pode negar que há uma certa influência, né? Então a gente tem que tratar das doenças, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus já falou isso. Então há coisas que são do corpo que devem ser tratadas pelo corpo. Os espíritos, né? O Chico Xavier mesmo sempre falavam, né? Quando alguém queria um tratamento, eu tô com uma doença, sempre a primeira pergunta é: mas você já foi no médico? Né? Nunca passar pelo que é importante, que é do corpo. Né? A medicina, ela é uma ciência dada por Deus. A gente tem que agradecer, entendeu? E usá-la da melhor forma possível, né? E não simplesmente às vezes a gente fica fechado, não, né? A gente vai conseguir a cura espiritual, mas não, tem coisas que são do corpo, e Jesus já disse, né? Dai a César o que é de César, né? O que é do corpo é do corpo. Aí fala sobre as deformações da faculdade, né? Tira o homem livre-arbítrio, problemas mentais poderia citar, ou alguma outra questão. Aí fala: aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer não é mais o senhor do seu pensamento e desde logo não tem liberdade. Esse problema frequentemente é uma punição para o espírito. Em uma existência anterior ele pode ter sido orgulhoso ou ter feito mau uso das suas faculdades, né? Pontos importantes a ressalvar aqui, né? Às vezes, né? Sempre é diferente. Fala que em alguns casos é uma punição de uma vida passada, mas não é sempre, né? Não tá falando sempre é uma punição, não, né? E fala aqui sobre que, né, da perturbação, né, que não tem livre-arbítrio. Os animais não têm livre-arbítrio, então se eles matarem um outro animal para se alimentar, que nem você vê aquelas imagens na savana, ele não vai ser punido por aquilo, porque ele está apenas no instinto. Então, às vezes, infelizmente, quando alguém que tem um problema psicológico comete um ato, às vezes, de barbaridade, algum crime, né, às vezes ele está totalmente fora, né, da sua consciência, então ele não vai ser punido, né? Mas ele deveria, como eu disse na questão anterior, tomar todos os remédios que sejam possíveis e impossíveis, né, fazer todos os tratamentos. Aí a gente faz uma junção, os tratamentos físicos e os tratamentos espirituais, né? Mas tomar os remédios que forem prescritos para tentar controlar isso.
né? Aí fala aqui sobre a embriaguez, né? Então uma pessoa que ela tem algum problema, ela não vai responder pelos atos dela. Então Kardec pergunta, e a embriaguez? A pessoa que está bêbada? A resposta é não, porque o bêbado está assim voluntariamente privado da sua razão, né? Porque ele quis, para satisfazer as suas paixões. Em lugar, né, ele deu uma falta, ele está cometendo duas faltas. Então se você faz uma coisa, né, e você vai falar assim, ah não, mas é que eu estava, né, no momento, você usa não só a bebida, mas você usa qualquer coisa como uma muleta, como desculpa, fala assim, não, mas eu fiz aquilo porque eu estava, como eu dei o exemplo da depressão, não, eu cometi aquele crime porque eu estava com depressão, ou dá algum exemplo assim. Não, isso aí você não pode alegar, você está cometendo duas faltas. Então a gente deve ter sempre o equilíbrio, ir pelo caminho do meio, né? Não menosprezar o corpo, mas também não botar a culpa no corpo. Ah, eu fiz tal coisa por causa de desequilíbrio emocional, por causa dos hormônios que estavam desregulados. Não, a alma tem que dominar, mas também devemos cuidar do corpo. É isso, um grande abraço. Ficou bem escuro, prometo que tento fazer depois num lugar mais claro, mas é o horário que deu para fazer. E é isso, um grande abraço e fiquem com Deus.